Doutor Frederico, eu queria entender um pouco o conceito da ansiedade. O que é a ansiedade, isso que é tão falado hoje? A ansiedade é um instinto básico e primitivo. Hoje em dia, muito se fala sobre ansiedade, mas a gente tem que conseguir diferenciar o que é uma sensação normal, natural, que faz parte da nossa evolução, do que é uma sensação que se torna um transtorno. A ansiedade em si, ela é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência em uma situação ou uma sensação natural, fisiológica. Assim como a dor, assim como o medo, são sensações que vêm protegendo a nossa espécie, fazem parte do processo evolutivo, e sentir alguma ansiedade é uma coisa fisiológica e a gente pode conseguir gerenciar essa sensação. A gente começa a se preocupar ou pensar num transtorno ansioso quando a gente começa a detectar um sofrimento excessivo ou um prejuízo que a pessoa apresente quando ela se queixa da ansiedade. Tem alguns sinais de que é importante, que essa ansiedade vai se tornando um transtorno de ansiedade e que é importante procurar uma ajuda médica, psiquiátrica? Geralmente, o que as pessoas que procuram ajuda médica ou que não procuram, mas começam a sentir prejuízo com aquela sensação de ansiedade, muitas vezes são sintomas físicos. E isso assusta muito as pessoas. Ela começa a sentir que o coração dela está batendo mais rápido, fica com a respiração difícil, ofegante, pode se queixar de uma dor no peito. Se ela tiver uma crise ansiosa mesmo, muitas vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro, né? Uma dor tão grande, uma falta de ar tão grande, vou infartar, estou tendo um AVC, começa a tremer, pode ter formigamento. Às vezes as pessoas chegam com distonia, né? De fato, muitas vezes pode chegar com taquicardia, falta de ar. Então os sintomas são reais. Não é aquilo que muita gente fala, isso é coisa da sua cabeça, para de pensar desse jeito, que Sim. Isso aí você não tá sentindo nada. Não, você de fato está sentindo. Mas a diferença é que não é um problema de fundo fisiológico, você não está infartando de fato, né? Mas a sensação é muito, muito ruim e pode ser incapacitante. Você não precisa infartar de verdade, né, para que aquela queixa seja ouvida. Então o paciente tem uma crise, 2, 3 e não morre, não infarta, mas ele fica tendo aquela sensação de que ele está infartando. Então isso de fato exige que a gente tome alguma providência para ajudar essa pessoa a gerenciar essa sensação. Porque o sofrimento é real e essa sensação pode ser muito incapacitante, muito limitadora para a pessoa que tem esse tipo de sintoma. O que a gente chama de síndrome do pânico hoje em dia, ele estaria dentro dos transtornos de ansiedade? Seria considerado? Está dentro dos transtornos fóbico-ansiosos. Quando o paciente, na hora da crise, tem aquela sensação de morte, um medo intenso, a gente já classifica como um transtorno de pânico, né? Sim. E o transtorno de pânico, a abordagem para tratamento inicial tem que envolver medicação. Não tem, né? Nada é definitivo, mas o paciente está num sofrimento tão intenso que mesmo que ele vá fazer psicoterapia, mesmo que ele vá tentar outras terapias adjuvantes, a medicação vai ajudar a aliviar o sofrimento num curto período de tempo. Sim. Então nessa hora é importante ter o auxílio do médico, do psiquiatra, para poder ajudar com alguma medicação a que o paciente não tenha tantas crises. Depois, as outras orientações são muito válidas, como por exemplo, exercício físico, terapia cognitivo-comportamental. Tem muitos estudos que já comprovaram diversas vezes que esse tipo de terapias, né, como a cognitivo-comportamental e o exercício físico, de fato ajudam com transtornos de ansiedade, com fobias, com depressão, mas exige um tempo de prática, né? Até que venha um alívio. Claro. E aí, até começar a fazer efeito, a gente medica o paciente. Agora, algumas pessoas às vezes falam de ansiedade e medo como se fossem coisas muito parecidas. Mas há uma diferença do que é ansiedade e do que é medo. Pensando agora na crise do pânico, que está dentro do que se chama transtornos fóbicos, não é isso? Ansiosos. E fobia vem de medo, enfim. Qual que é a diferença do medo e da ansiedade? A ansiedade pode não estar acompanhada da sensação de medo, da sensação de perigo. Mas o medo sempre vai ter junto a sensação de ansiedade. O que a gente entende por medo é uma coisa que oprime, é uma coisa que o sujeito
de fato acredita que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ele. E na ansiedade ou na crise de ansiosa, muitas vezes a pessoa sabe que ela está em paz, mas ela não consegue controlar aquela sensação. A analogia que a gente faz é como se fosse uma loja ou uma casa que tem um sistema de alarme, não está entrando ladrão na loja nem na casa, mas o alarme está disparado. Então parece que vai acontecer alguma coisa, você olha nas câmeras, olhou em casa, não tem ninguém aqui, por que esse alarme está disparado? Então a diferença crucial acho que é essa. No medo sempre existe ansiedade, mas na ansiedade ou na crise ansiosa, muitas vezes a pessoa consegue identificar e discernir. Eu estou em segurança, eu estou dentro da minha casa, está tudo bem comigo, mas eu estou... Tô ansioso, estou tendo uma crise, e você consegue reconhecer que é uma crise. Então a pessoa não tem medo, mas ela tem a sensação muito desagradável. Agora existem quadros de ansiedade que a gente observa, por exemplo, numa família. Então tem uma marca assim na família, né? A avó era muito ansiosa, a mãe, a filha, o filho. Tem um aspecto, vamos dizer, da fisiologia, né? Eu não sei se eu posso dizer genético, como a depressão. Existe isso também no transtorno de ansiedade? Existe isso, sim, muito marcadamente. A gente estima que aproximadamente 60% da causa da susceptibilidade à ansiedade, à depressão, seja por motivos genéticos. Então, tem alguma coisa que você já carrega da sua família, da sua linhagem, porém, você é suscetível, mas muitas vezes você não vai manifestar os sintomas. Agora, 40% é o ambiente, é a criação, são os traumas, são as vivências, né? Então você imagina, uma filha de uma mãe ansiosa, que vê a mãe ter crises, que vê a mãe reagir de alguma maneira fora do padrão médio de normalidade diante de algumas situações, ela vai pegando aquilo desde pequena e ela vai começando a agir feito a mãe. Então, o canal genético é muito importante, né? A gente estima que seja cerca de 60% da susceptibilidade, mas o que a gente chama de epigenética são os fatores externos que vão agir em cima da sua susceptibilidade. Você pode desenvolver o transtorno ou não, a depender dos estímulos externos que aconteçam. Agora, uma ansiedade que faz parte do dia a dia, que não é um transtorno, né? Mas assim mesmo há pessoas que não é um transtorno, mas há pessoas que elas até se denominam muito preocupadas, né? Elas antecipam o que vai acontecer. A ansiedade, ela tem essa característica de uma espécie de se antever um futuro, mas sempre um futuro que não é dos melhores e que pode acontecer alguma coisa. A ansiedade tem essa coisa ligada ao medo de futuro? Sim, a ansiedade tem isso. Os gatilhos mais comuns na ansiedade são a sensação de falta de controle, de conflito, a sensação de indefinição. Então, isso está no futuro. Claro. E é lá que está a cabeça de quem é ansioso, de quem sofre com ansiedade. Alguma ansiedade todos nós temos e teremos, né? O que a gente tenta não fazer é essa hipermedicalização. A pessoa às vezes não quer sentir nada, né? Eu vou ter uma prova na faculdade daqui 2 semanas e eu tô muito ansioso e eu não quero sentir isso. Se você conseguir estudar, parar e conseguir fazer seu planejamento, você vai chegar no dia da prova, vai estar preparado, vai conseguir fazer a prova. Qual é o problema? Quando você não consegue estudar de tão ansioso que você está. Eu já estou sofrendo aqui porque eu não vou conseguir aprender, no dia da prova vai dar tudo errado, eu não vou conseguir fazer a prova. E aí quanto mais ansioso eu fico, menos eu estudo, e quanto menos eu estudo, mais ansioso eu fico. Então essa sensação antecipatória de catástrofe, de ruína, é uma sensação extremamente ansiogênica. Ela é manejável, né? Ela é gerenciável, a depender do quão limitadora ela é para o paciente, né? Então, aí isso é que vai determinar qual é o tipo de terapia que a gente vai instituir. Se vai ter medicamento ou não, e se merece mais atenção ou não. Interessante, não é? Porque às vezes a gente vê que há pessoas que estão até passando por um momento bom de vida, não necessariamente é um momento ruim, ou de crescimento, enfim, e dispara no meio disso uma ansiedade às vezes inexplicável, né? Que a pessoa até diz, mas está tudo bem, por
por que eu estou desse jeito? Mas há algumas situações que elas também trazem uma demanda, não é? Sim. O crescimento, por exemplo, traz uma demanda, Sim. não é? O sucesso traz uma demanda, Sim. uma responsabilidade, Sim. né? Isso acontece e não é infrequente, não. Ah, foi promovido. Queria muito ser promovido no trabalho, foi promovido aí. E agora? Virei chefe, né? Será que eu vou dar conta? Né? Ai, acho que não vou conseguir. Agora eu não sei direito quais são as atribuições que esse cargo tem, quais são as novas exigências. Então, cada nível, cada degrau que você vai galgando, ou cada sonho que você consegue realizar, ou cada acontecimento bom que por acaso venha, pode ser extremamente ansiogênico. Uma situação que causa bastante estresse e muitas vezes a gente não sabe ou romancia muito a situação é a situação do parto. Uma coisa é estar grávida, outra coisa é quando o bebê chega. Foi planejado, foi desejado, mas tá aqui na minha barriga, guardadinho. E aí quando você conhece o seu filho, quando ele sai de dentro de você e começam aquelas outras demandas, ele vai chorar à noite, ele vai mamar, ele vai gritar, vai ter cólica, você vai passar noites em claro. Você não vai saber o que é. Você não vai saber o que é seu primeiro filho. Ele chora, doutor, meu Deus, não para, meu filho de chorar, o que eu faço? Ah, não dou conta de ser mãe. Sim, né? sim. Então, muitas vezes, vem essa ansiedade, por quê? Por conta de uma situação de adaptação. E é uma coisa boa, né? A pessoa queria ter o filho, Sim. a pessoa queria ser promovida. Eu queria passar muito nessa faculdade. Aí eu entrei na faculdade, nossa, quanta matéria, eu não consigo, vou desistir. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi que estudou muito para entrar na faculdade de medicina, que é uma faculdade que demanda muito, conseguiu entrar na faculdade que queria e quase teve que trancar a faculdade porque ela não tinha condições de cursar, de tão ansiosa, né? Ela teve uma ansiedade, foi um transtorno de ansiedade que ela nunca tinha conhecido na vida e diante daquela realização, aquilo acionou uma série de fantasias, de medos de não dar conta, de não ser suficiente. Isso é muito, muito comum também. Isso que você disse, de medo de não dar conta. Então a pessoa já fez aquela trajetória toda, mas é uma coisa que ela almejou tanto, que ela quis tanto, que ela depositou tanta expectativa, que quando chega, né? Poxa vida, mas e agora? Será que... E se eu não for o melhor da turma? E se eu não conseguir ser um médico que minha mãe tá achando que eu seria, né? Que a minha vovó tá achando que eu seria. Ai, será que eu sou uma fraude? Eu mereço estar aqui? Acho que não. Então esses questionamentos podem começar a surgir e a pessoa, de fato, começa a se auto-sabotar. Agora, nesse período que nós estamos, que é um período absolutamente incomum na vida da gente, né? Na sua clínica, Dr. Frederico, tem muitas pessoas vindo com transtornos de ansiedade, com síndrome do pânico. Sim, isso foi previsto no início da pandemia. A Associação Brasileira de Psiquiatria já começou a pensar no que ia acontecer meses depois. Foi o que a gente batizou como a quarta onda, que são um aumento expressivo no número dos transtornos de fobia, ansiedade, toque. Então, no consultório, na clínica ou no SUS, onde eu também presto serviço, aumentaram muito os casos de fobia e de ansiedade. Aumentaram muito os casos de toque. Agora eu não posso ir a lugar algum, eu tenho que passar álcool gel várias vezes na mão. Quem já tinha toque piorou agora, lava a mão, passa álcool. Eu tive uma paciente que ela chegava em casa e ela se higienizava com água sanitária. Ela estava fazendo gargarejo com água sanitária. Chegou toda queimada, a boca toda queimada, de medo de pegar o Covid. Então, de fato, os transtornos de fobia e ansiedade pioraram e muitas vezes a gente está recebendo pacientes novos que não tinham manifestado. Que não tinham essa doença manifestada, que não tinham o transtorno, mas depois da chegada da pandemia passaram a apresentar esse tipo de sintoma. Então, o que você diria para uma pessoa que se percebe muito ansiosa? Como é que ela o que você daria para ela de dica para ela buscar uma ajuda, seja psiquiátrica, seja psicológica ou ambas, né? Se você está identificando sintomas físicos que tem certas coisas que você conseguia fazer com boa desenvoltura e não está mais conseguindo fazer, está sentindo que você está com algum tipo de limitação ou restrição, está sentindo que mesmo em segurança, você conscientemente sabendo que está tudo bem, você está com uma sensação ruim de que algo ruim vai acontecer, você já pode
procurar ajuda. Então, o sofrimento é o que determina a busca da ajuda. Se você não está em sofrimento, né? Eu fico um pouquinho desconfortável, né? Porque em todo lugar eu tenho que usar máscara, né? Eu vou usar o álcool gel, eu tenho que me proteger, eu saio menos de casa, mas quando eu preciso sair, eu vou, né? Não quero ficar pegando em tudo, ok, mas eu consigo ir ao mercado, eu consigo ir à farmácia, eu consigo pegar o transporte público. O problema é quando você já... não consigo ir. Eu tô sentindo assim uma coisa tão ruim que não dá para eu me movimentar. Então, se você está com esse tipo de sofrimento ou restrição, é um sinal de que, de fato, você precisa procurar ajuda. E um outro sinal cardinal são os sintomas físicos, né? Geralmente falta de ar, dor no peito, tremores, formigamento, boca seca, uma dor, uma sensação de que está com peso em cima de si, né? Aquela coisa de ficar todo retesado, tenso. Então, são sinais físicos que servem de guia para a gente saber, olha, o sofrimento está passando um pouquinho daquilo que é esperado e que a gente considera média normal. Então a gente diria que a pessoa perde um pouco a funcionalidade dela, né? Perde um pouco a funcionalidade. E ela começa a ficar meio impedida de fazer as coisas que ela fazia antes com desenvoltura. Sim. Né? Aí, gente, prestem atenção na ansiedade para poder fazer a diferença. Obrigada.